Shintaro é outro perdedor solitário, mas um dia tudo muda quando o deus lhe envia uma linda anja descansando na sua varanda e ela lhe dá vislumbres diários do paraíso. Além disso, ela se torna sua tutora pessoal de aplausos. Shintaro estava indo para casa após um cansativo e interminável dia de trabalho das 9 às 17 horas, quando notou um gato aleatório na rua. Sem pensar, ele parou para acariciá-lo, achando que essa poderia ser sua rara chance de dar carinho a um gatinho. Depois desse pequeno momento, ele voltou para o lugar dele, que está parecendo pior do que a cara dele. Depois de fazer uma sessão de limpeza e se preparar para uma noite perfeita de relaxamento, ele de repente se lembra. Ele está completamente sozinho, assim como você. Emotional, damn it! Então agora ele tem que jogar com seu próprio controlador no Anime Hub. Algo inesperado apareceu na varanda dele. Na manhã seguinte, ele se levantou preguiçosamente e se serviu um copo de leite, mas então percebeu que a janela estava aberta. Curioso, ele foi até lá e ficou chocado ao encontrar uma garota atraente deitada do lado de fora. A surpresa fez com que ele se atrapalhasse e derramasse leite por todo o corpo dela. Toa cumprimentou-o com um doce sorriso. Mas Shintaro, sendo um garoto virgem de 30 anos, estava muito envergonhado pensando na quantidade de leite que derramou sobre ela. Ele esperou desconfortavelmente do lado de fora do banheiro enquanto ela se limpava, tentando entender por que uma estranha linda estava se despindo em seu banheiro. Seria algum tipo de sonho? Ela mesma tentando entender por que um estranho lindo estava se despindo no banheiro dele. Isso era algum tipo de sonho? Então Toa perguntou se poderia pegar algo emprestado para vestir. Shintaro começou a vasculhar suas roupas, mas a maioria de suas camisas já estava inútil, assim como ele. Infelizmente, ao olhar suas roupas, percebeu que a maioria de suas camisas já estavam na loja. Depois de se vestir com apenas o necessário para estar coberta, Toa pediu desculpas por aterrissar na varanda dele sem pedir antes. Então ela disse: "Quero aterrissar na sua plataforma de lançamento." Curiosamente, ela perguntou se poderia conhecer o resto da família dele, mas Shintaro contou que os perdeu há anos em uma loja de departamentos. Ao ouvir isso, Toa ficou chocada com o quão imensa ela achava que era a mansão dele, até que ele explicou que era apenas um prédio de apartamentos. Ela achava difícil acreditar que as pessoas pudessem viver em espaços tão pequenos, mas ainda assim deu crédito a ele por mantê-lo aconchegante. Shintaro então perguntou por que ela estava dormindo lá em primeiro lugar. Em vez de responder diretamente, Toa o agradeceu por deixá-la ficar. Quando ela se perguntou como poderia retribuí-lo, a mente suja de Shintaro olhando para a proteção do enredo dela, pensando em uma sessão de aplausos. Mas seu jogo de sedução é inútil, então ele não conseguiu se forçar a realmente dizer isso. Um pouco desapontada, Toa decidiu que faria uma refeição para ele em vez disso. Infelizmente, no momento em que abriu a geladeira dele, novamente inútil, ela foi recebida por nada além de tristeza. Mudando de planos, ela se ofereceu para limpar para ele, mas ao mover as coisas, acidentalmente encontrou sua coleção de revistas muito particulares. Felizmente, antes que a situação se tornasse constrangedora, ela se distraiu com 2 gatos brigando na varanda e correu para separá-los. Depois de cuidar dos arranhões que ela recebeu ao separar a briga de gatos, Shintaro explicou a maneira adequada de lidar com eles usando gestos gentis. Toa ficou impressionada com o quão gentil e saudável era a energia dele, mas Shintaro rapidamente disse a ela que é arriscado para uma garota ficar perto de um cara virgem como ele. Quando ele perguntou onde ela morava, ela respondeu casualmente: "Céu." Ele imaginou que devia ser o nome de uma rua ou bairro, mas quando ela insistiu e disse que era literalmente um anjo, ele começou a pensar que ela poderia ser um daqueles tipos raros, inofensivos, mas estranhos. Decidindo que era melhor despedi-la antes que ela começasse a oferecer curas milagrosas, ele disse a ela que deveria ir para casa. Mas Toa admitiu que não tinha para onde ir, era seu primeiro dia na Terra. Mesmo assim, Shintaro evitou atender ao pedido dela para ficar e, em vez disso, entregou suas roupas já secas, dizendo-lhe para voltar ao hospital de onde escapou. Ela agradeceu docemente, o que o deixou pensando se estava sendo muito frio. Mais tarde, um problema repentino no estômago o deixou sair mais cedo do trabalho. No caminho de casa, ele não parava de se perguntar se Toa estava bem. Foi então que ele a viu caminhando com um homem mais velho. Aliviado, ele assumiu que era o pai dela que tinha vindo buscá-la. Até que ela revelou que o homem era apenas um estranho que havia se oferecido para levá-la a um hotel para se divertir. Eles finalmente chegaram ao shopping, onde Toa imediatamente correu à frente, muito animada para se conter. A primeira parada foi a sessão de toalhas de banho, e Shintaro se viu lutando contra pensamentos que definitivamente não eram puros. Enquanto procuravam por mais itens essenciais, Toa encontrou uma caneca adorável que a lembrou da briga de gatos do outro dia. Ela quase a comprou, mas lembrou-se de como Shintaro estava quebrado e a colocou de volta na prateleira. Logo, seu traje elegante começou a atrair olhares curiosos de outros clientes. Notando isso, Shintaro sugeriu que eles comprassem algumas roupas normais para ela. Toa hesitou, dizendo que não queria que ele desperdiçasse dinheiro com ela, mas ele garantiu que pelo menos poderia pagar algumas roupas casuais e pijamas. Quando ele disse para ela escolher o que quisesse, uma vendedora se aproximou e ofereceu ajuda. Toa se iluminou com a ideia e mergulhou na coleção de primavera. Quando ela foi para o provador, o atendente da loja comentou casualmente com Shintaro que ele tinha uma namorada atraente para uma sessão de aplausos, deixando-o sem jeito e sem saber como responder.
Enquanto Toa estava no vestiário, ela começou a pensar em como poderia retribuir Shintaro por toda a sua gentileza, lembrando-se de sua missão na Terra. Ela foi direto até ele e prometeu que tornaria sua vida mais feliz. Infelizmente, todos ao redor ouviram e assumiram que ela tinha acabado de pedir ele em casamento, deixando Shintaro completamente atordoado. Assim que terminou de experimentar as roupas, Toa perguntou como estava em seu novo visual e até ela não pôde deixar de admitir que estava deslumbrante. Percebendo que Shintaro parecia de repente estar com sede, ela sugeriu que pegassem algo para beber. Depois que chegaram em casa, Toa disse alegremente a ele o quanto se divertiu naquele dia simplesmente porque ele estava com ela. Shintaro, por outro lado, começou a se perguntar se o nível de charme dela poderia ser na verdade mais alto do que o dele. Então, Toa avistou a caneca da loja e ficou todo empolgado, agradecendo a Shintaro de uma forma que o fez sentir que talvez ele tivesse algum charme, afinal. Ainda assim, mais tarde naquela noite, ele chegou a uma conclusão muito clara. Sendo um detentor de cartão Fê há 30 anos, ele definitivamente ia precisar de sua própria cama. Toa se lembrou do momento em que pisou na Terra pela primeira vez, completamente impressionada com os arranha-céus imponentes e os trens velozes que passavam por ela. Ela havia estudado sobre a vida humana e a amizade no treinamento de anjos, mas rapidamente aprendeu que os livros não podiam prepará-la para o mundo real. Depois de horas vagando tentando conhecer pessoas, ela ficou cansada e com sono. Sem saber onde mais ir e definitivamente sem hotéis no céu, ela acabou passando a noite na varanda do Shintaro. Depois de terminar sua pequena retrospectiva, Shintaro disse que estava feliz por ela ter escolhido o lugar dele para descansar. Ela então trouxe a comida que havia feito e perguntou se ele queria que ela o alimentasse. Ele agradeceu a ela, mas escolheu comer sozinho, apenas para perceber que o sabor estava em um nível completamente diferente em comparação com as refeições sem graça que ele estava acostumado. Impressionado, ele elogiou suas habilidades, e ela explicou que as aprendeu em um livro de culinária. Depois de experimentar várias mordidas, Shintaro lembrou-se da promessa dela de trazer felicidade à vida dele. Marcando todas as caixas mentais, ele percebeu que ela realmente tinha tudo. Perguntando-se por que a vida de repente começou a tratá-lo tão bem, Toa simplesmente respondeu que essa era a melhor maneira de mostrar sua gratidão. Depois do jantar, Shintaro mostrou a Toa como usar a banheira, e ela agradeceu antes de entrar. Enquanto ela relaxava no banho, Shintaro ficou perto da porta, com a imaginação indo a lugares que não devia. Para se acalmar, ele ligou a TV, mas a figura perfeita dela permaneceu em sua mente. Sentindo-se derrotado, ele se perguntou se conseguiria sobreviver morando tão perto de uma mulher nua. Ele decidiu se concentrar nos estudos, folheando páginas por um tempo até que a natureza chamou. Mas quando ele abriu a porta do banheiro, ele a viu de relance e entrou em pânico, pedindo desculpas rapidamente. Toa ofereceu-se para fechar a cortina para que ele pudesse usar o banheiro, mas Shintaro preferiu segurar para sempre do que correr o risco de ela ver alguma coisa. Mais tarde, enquanto ele tomava seu próprio banho, Toa decidiu retribuir o favor entrando e perguntando se ele precisava que ela lavasse suas costas. Naquela noite, ela dormiu tranquilamente enquanto Shintaro passou a noite toda lutando contra a frustração. Na manhã seguinte, com olheiras escuras, ele foi ao banheiro, esquecendo que não morava mais sozinho, e entrou direto enquanto Toa estava se trocando. Ambos ficaram surpresos. Enquanto escovava os dentes, ele pensou em estabelecer algumas regras claras, mas antes que pudesse terminar a ideia, Toa entrou para escovar os dentes e acidentalmente deu uma olhada nele. Depois, ela preparou um grande café da manhã e eles comeram juntos. Quando terminaram, Shintaro agradeceu a ela e se preparou para sair. Foi então que Toa percebeu que era estudante e rapidamente fez uma limpeza para que ela pudesse vir junto. Shintaro diz a ela que é mais inteligente relaxar no apartamento. Ela pede para ele matar a aula e sair, mas ele brinca que nenhuma paquera selvagem o impediria de ir para a aula. Antes de sair, ele lhe entrega dinheiro e diz para ela se divertir até ele voltar naquela noite. No caminho para a escola, Shino mal consegue ficar acordado quando seu amigo palhaço Shuichi o puxa para ficar alerta. Shintaro olha feio e pergunta se ele está tentando se machucar. Enquanto eles estão brigando, Satsumi aparece e repreende Shuichi por estar agindo como um desastre. Ela aponta que Shintaro parece estar mal, então Shuichi se inclina para estudar Toa também. Preocupado, Shuichi pergunta se Shintaro foi possuído por algo, e Shintaro se pergunta se anjos fazem isso. Ele explica que está exausto de tanto trabalhar o fim de semana inteiro. Satsumi sugere que ele falte hoje e descanse, mas ele insiste que está bem. Ela pergunta se ele está se virando bem morando sozinho e Shuichi interrompe, dizendo que ela deveria simplesmente se mudar para a casa dele se está tão preocupada. Satsumi corta isso, dizendo que amigos devem cuidar uns dos outros, não fazer truques. Ouvindo isso, Shuichi diz para ela cuidar dele em vez disso, se gabando de ter mais charme do que Shintaro. Shintaro ri, e diz que eles agem como uma dupla de sitcom. Satsumi rapidamente responde que prefere ficar solteira para sempre do que estar presa a um cara como Shuichi. De volta ao apartamento de Shintaro, Toa está ocupada agindo como uma dona de casa em tempo integral. Depois de limpar, ela relaxa um pouco, desejando que Shintaro apareça e a leve para um passeio também. Então ela percebe que ele não almoçou. Enquanto isso, na escola durante o almoço, Satsumi percebe que Shintaro só tem suco de vegetais e pergunta por quê. Ele diz que já comeu demais no café da manhã.
Satsumi então diz a ele que está preocupada que ele possa acabar desnutrido, mas ele brinca que há maneiras muito mais rápidas de um homem morrer. Shuichi tenta dar sua opinião, mas é imediatamente calado por Satsumi. Shintaro ri de Shuichi e quase deixa escapar sobre ter um novo cozinheiro, mas em vez disso diz que às vezes come no trabalho. Depois disso, Satsumi se oferece para fazer o almoço para ele, dizendo que sempre tem bastante sobrando. Ouvindo isso, Shuichi pergunta se ele também pode receber um pouco, mas Satsumi diz para ele pedir à sua mãe. Enquanto isso, Shintaro olha pela janela e vê Toa segurando uma marmita. Ele rapidamente bloqueia a visão para que seus amigos não possam vê-la. Enquanto eles começam a se perguntar se ele está agindo de forma estranha, Shintaro sinaliza discretamente para Toa encontrá-lo no telhado e sai correndo. Shuichi adivinha que ele vai encontrar uma garota, mas Satsumi lhe dá um tapa na cabeça. Ao mesmo tempo, alguns meninos viram Toa voando em direção ao telhado e acharam que o estresse da escola estava finalmente fazendo-os enlouquecer. Quando Shintaro chegou lá, ele ficou preocupado que se alguém a visse voando, ela acabaria no noticiário. Sentindo-se mal com isso, Toa pediu desculpas e explicou que só veio porque achou que ele poderia estar com fome. Ela colocou a marmita no chão e começou a se afastar, mas Shintaro pediu desculpas por ter sido rude antes e pediu para ela ficar e comer com ele. Enquanto comiam, Shintaro elogiou a comida dela e perguntou por que ela fez a mesma refeição de ontem. Toa sorriu e disse que era porque queria vê-lo feliz. Na aula, Satsumi estava se perguntando para onde Shintaro tinha ido, e sua mente voltou ao dia em que ela se perdeu e ele a ajudou a encontrar o caminho de casa. Ela gostava dele desde então, mas esqueceu seu nome até que se encontraram novamente 9 anos depois. Olhando pela janela, de repente ela avistou Shintaro espreitando com Toa e percebeu que o palpite de Shuichi estava certo. Antes de sair, Shintaro disse para Toa ir para casa, e ela respondeu dizendo para ele voltar logo. Ela abriu suas asas e voou, deixando Satsumi chocada. Mais tarde naquele dia, quando Shintaro voltou, Toa o cumprimentou calorosamente. Ele agradeceu por ela ter trazido o almoço, mas ela se desculpou por causar problemas mais cedo. Ele disse que não era nada demais, e então notou suas roupas dobradas cuidadosamente. Curioso, ele perguntou como ela aprendeu a usar a máquina de lavar, e ela disse que aprendeu com um livro que tinha mencionado antes. Foi quando ele viu sua cueca na pilha e quase morreu de vergonha, pois ele as tinha escondido para evitar momentos constrangedores. Tentando manter a calma, ele agradeceu a ela por lavá-las apenas para ver um urso costurado nelas. Toa explicou que era para cobrir os buracos, o que só tornou o momento mais humilhante para ele. Tentando agir naturalmente, Shintaro eventualmente diz a Toa para ficar longe de sua roupa íntima, mas Toa entende mal e pergunta se ele preferiria ter um coelho costurado em vez de um urso. Shintaro ri para si mesmo, se perguntando se alguém poderia ser mais inocente. Enquanto isso, Satsumi não consegue parar de pensar no que viu antes. Ela questiona sua sanidade, lembrando-se de que pessoas normais não podem voar. Ela culpa o choque de ver sua paixão com alguém mais bonito, então decide que Cupido deve estar brincando com ela. Ela decide dizer a Shintaro que sua oferta de almoço ainda está de pé. De volta ao apartamento de Shintaro, ele se recusa a levar o almoço para a escola, dizendo que não saberia como explicar isso aos amigos. Toa então pergunta se ele a odeia, apontando que ele até dormiu no chão na noite passada. Shintaro diz que é porque sua puxada de futon o impediu de dormir, mas ela não acredita. Para evitar mais drama, ele acaba levando o almoço de qualquer maneira. Toa então diz a ele que terá o jantar pronto antes que ele volte, mas Shintaro explica que vai trabalhar depois da escola. Ao ouvir isso, ela se oferece para acompanhar, mas ele diz que ser dona de casa é o que mais combina com ela, acrescentando que é o cara mais feliz do mundo por causa disso. Depois, Toa vai rapidamente para a escola, sentindo-se mal por tê-la dispensado assim. Durante a hora do almoço na escola, Shintaro se esconde para que seus amigos não o vejam, mas é pego por Shuichi, que o convida para se juntar a eles. Quando se sentam, Satsumi está prestes a trazer à tona sua oferta de almoço novamente, mas percebe que Shintaro trouxe uma marmita. Shuichi também percebe, e diz que nunca pensou que veria esse dia. Shintaro rapidamente diz que é de uma senhora idosa que ele ajudou no caminho para a escola, o que deixa seus amigos surpresos. Quando ele abre, encontra um bilhete de amor endereçado a ele, e rapidamente come tudo para impedir que eles percebam. Ainda assim, Satsumi sente que algo está errado, sabendo que sua mãe não está por perto para fazer uma comida assim. Depois disso, Shuichi sentou-se e começou a saborear a comida de Satsumi, completamente à vontade enquanto ela estava lá, silenciosamente irritada. Assim que a escola terminou, Shintaro caminhou para casa, perdido em pensamentos sobre como a vida poderia parecer incrível e ao mesmo tempo completamente caótica. Ele continuava se perguntando como proteger o segredo de Toa, mas sua mente já estava exausta. Em público, um cara qualquer com aparência de terapeuta o parou, avisando que ele estava prestes a enfrentar uma grande onda de problemas com garotas. Confuso, mas curioso, Shintaro perguntou se havia sequer um único cara no mundo que escapasse disso. O homem então tentou lhe vender alguns amuletos protetores para afastar o problema, mas Shintaro saiu correndo antes que a venda terminasse.
Enquanto caminhava, Shintaro não podia negar que o homem tinha razão. Problemas com garotas estavam definitivamente se acumulando. Ainda assim, ele se tranquilizou de que anjos não eram do tipo que causavam problemas. Quando ele finalmente chegou ao trabalho, seu chefe perguntou se ele estava se sentindo melhor. Shintaro pediu desculpas por ter saído no outro dia, e seu chefe simplesmente disse para ele ser educado, já que ele estaria trabalhando com uma nova colega chamada Izumi. Curioso sobre ela, ele abriu a porta do camarim e acidentalmente teve uma visão do paraíso. Ela rapidamente se cobriu e lembrou em voz alta de bater antes de entrar. Mais tarde, enquanto Shintaro lavava a louça, Izumi notou a marca da palma ainda em seu rosto. Ele ainda estava distraído, pensando sobre todo aquele aviso de problemas com garotas. Do nada, Izumi apareceu com uma bolsa de gelo para ele. Ele pegou, agradeceu e pediu desculpas. Ela não deu importância, dizendo que a culpa era dela por não ter trancado a porta. Eles se apresentaram, e Shintaro tentou quebrar o gelo com uma piada sobre o nome dela, mas ela não gostou e saiu sem sorrir. Shintaro sentiu-se aliviado, sabendo que não perderia o emprego por causa de Izumi. Ainda assim, seus olhos continuavam vagando, pegando vislumbres através da roupa dela, e ele tentou afastar os pensamentos, mas todos os seus outros problemas voltaram à tona. Pouco depois, seu chefe anunciou que tanto ele quanto Izumi poderiam sair mais cedo como recompensa por seu árduo trabalho, dizendo-lhes para pegar um parfait da geladeira antes de sair. Quando Izumi trouxe um parfait de cereja, Shintaro não pôde deixar de lembrar-se de seus aspectos mais íntimos, lutando para manter a compostura. Mas quando ele se virou para Izumi, viu que ela estava tão vermelha que parecia mais vermelha do que molho de tomate. Ele perguntou se eles estavam em bons termos agora, brincando que ele tinha esvaziado o cérebro mais cedo. Isso só deixou Izumi furiosa, e de repente a temperatura da sala caiu como se uma mini nevasca tivesse acabado de acontecer. Shintaro meio que se perguntou se o fim do mundo estava chegando, até que ele notou Izumi tremendo. Preocupado, ele perguntou se ela estava bem, e ela de repente disse que era uma mulher da neve Yuki Onna. Enquanto isso, os clientes na loja estavam congelando e pedindo aos funcionários para aumentar o aquecimento. Shintaro, ainda chocado, pensou que se anjos fossem reais, então não seria impossível para outros seres estranhos existirem também. Izumi rapidamente percebeu o quão ridículo parecia e afirmou que estava apenas brincando, mas Shintaro disse para ela parar com o teatro. Ele já estava acostumado com coisas sobrenaturais. Ele avisou-a que deveriam sair antes que ela transformasse todo o lugar em uma sorveteria. Izumi pegou as sobremesas geladas e assim que saíram, a temperatura na loja voltou ao normal. De volta ao apartamento de Shintaro, Toa estava ocupada lutando contra monstros invisíveis em seu jogo. Após a rodada final, ela percebeu que Shintaro estava atrasado. Ao mesmo tempo, Satsumi estava em casa estudando, mas de repente decidiu sair para tomar um sorvete. Mais tarde no parque, Shintaro e Izumi terminaram seus parfaits. Ela perguntou por que ele acreditou tão facilmente na história dela, e ele admitiu que seu cérebro mal funciona quando está perto de garotas atraentes. Ela pediu que ele guardasse seu segredo, explicando que é algo de família sempre que ela fica chateada. Suas emoções literalmente congelam tudo ao seu redor, e é por isso que ela não tem amigos. Enquanto conversavam, Izumi ficou agitada novamente, e a geada começou a se formar ao redor deles. Shintaro a acalmou, e ela começou a chorar, dizendo que era a primeira vez que alguém a alcançava assim. Ela então perguntou se poderiam ser amigos, e ele concordou felizmente. Enquanto conversavam, Shintaro avistou uma pena flutuando e imediatamente soube que Toa estava por perto. Ao olhar para cima, ele a viu voando no céu. Izumi ficou surpresa, perguntando se estava sonhando. Satsumi chegou a tempo de ver também, seus olhos se arregalando de espanto. As duas meninas olharam para Toa com admiração, enquanto Shintaro se perguntava como seu dia poderia ficar mais complicado. Olhando para cima, ele a viu voando no céu. Izumi ficou pasma, se perguntando se estava sonhando. Satsumi apareceu a tempo de ver também, seus olhos se arregalando de surpresa. As duas garotas olharam para Toa em admiração, enquanto Shintaro se perguntava como seu dia poderia ficar ainda mais complicado. De repente, ambas começaram a disparar perguntas para ele, deixando-o completamente sobrecarregado. Eventualmente, ele as interrompeu e perguntou a Satsumi por que ela estava no parque. Ela respondeu casualmente que estava apenas dando uma caminhada, então percebeu que não estava exatamente no seu melhor para ser vista por sua paixão. Shintaro sugeriu que todos deveriam apenas ir para casa e fingir que nada disso aconteceu, mas Satsumi lançou um olhar como se ele estivesse brincando. Enquanto ele estava ocupado tentando se livrar dessa confusão, Izumi de repente se animou, elogiando Toa e dizendo que anjos eram seus personagens favoritos em anime e mangá. Ainda duvidosa, Satsumi se virou para Toa e perguntou se ela era realmente um anjo. Toa respondeu calmamente que veio do céu para aprender sobre os humanos. Shintaro então explicou como a conheceu, acrescentando que manteve tudo em segredo para evitar caos desnecessário. Satsumi respondeu que ninguém acreditaria em uma história dessas, a menos que vissem ela voando com seus próprios olhos, mas no fundo, ela estava incomodada pelo fato de que uma garota tão bonita morasse com seu crush.
Tentando se defender, Shintaro explicou que só acolheu Toa porque ela não tinha outro lugar para ficar. Curiosamente, os sentimentos de Satsumi por ele se tornaram ainda mais fortes depois de ouvir isso, apesar de ela ser do tipo ciumenta. Ela então perguntou se Toa fez seu almoço, e Shintaro confirmou sua suspeita. Virando-se para Izumi, Satsumi questionou por que ela estava saindo com um cara tão tarde da noite. Shintaro foi pego de surpresa e perguntou como ela conhecia Izumi. Satsumi explicou que Izumi era bem conhecida na escola por sua personalidade fria. Ao ouvir isso, Izumi começou a tremer e a temperatura do ar começou a cair. Sentindo o perigo, Shintaro rapidamente esclareceu que eles apenas trabalhavam juntos, o que fez Satsumi considerar conseguir um emprego de meio período na mesma loja. Um pouco depois, Izumi perguntou se Satsumi e Toa eram amigas. Shintaro respondeu que eram, embora Satsumi secretamente se perguntasse como Shintaro e Izumi haviam se aproximado tão rápido. Toa então pediu desculpas por estragar a noite de Shintaro, mas ele disse que estava tudo bem e pediu desculpas por ter ficado fora até tarde. Assistir à troca deles como uma cena de um drama romântico fez o ciúme de Satsumi aumentar novamente. Do nada, Izumi anunciou de repente que ela era uma Yuki-onna. Todos congelaram, literal e figurativamente. Para provar, ela criou outra mini nevasca, que acabou levantando sua saia. Quando Shintaro disse para ela se acalmar, ela afirmou que estava apenas se lembrando de como se sentiu quando ele acidentalmente entrou enquanto ela estava se trocando. Satsumi e Toa pareceram chocadas enquanto Shintaro tentava acalmar sua amiga caótica. Depois que Izumi se acalmou, ela explicou que só revelou seu segredo porque Toa já havia revelado o dela. Olhando para as outras meninas, ela disse que confiava nelas, já que eram amigas de Shintaro. Para não ficar de fora, Satsumi de repente soltou que fazia xixi na cama até a 5ª série, deixando todos sem palavras. Shintaro rapidamente disse a ela que isso era informação demais, então Satsumi perguntou a Toa se suas asas podiam ficar ainda maiores. Toa alegremente as abriu bem para todos verem. Mais tarde naquela noite, de volta ao apartamento de Shintaro, ele desabou no chão, exausto. Enquanto Toa preparava o jantar, ela perguntou se ele estava chateado com ela. Confuso, ele perguntou por que ela pensaria isso, e Toa admitiu que se sentia culpada porque seu voo imprudente havia causado problemas para ele. Shintaro disse a ela para não se preocupar, mas lembrou-a de manter suas asas escondidas para evitar chamar mais atenção. Depois disso, Toa apontou que tanto Izumi quanto Satsumi pareciam atraídos por Shintaro porque eram gentis, assim como ele. Na manhã seguinte, Shintaro teve um pesadelo em que agentes do governo apareceram para prendê-lo por abrigar seres sobrenaturais. Ele acordou de repente, apenas para encontrar Toa olhando para ele silenciosamente. Mais tarde na escola, ele esbarrou em Satsumi e a provocou por ter as mesmas olheiras escuras que ele. Satsumi não deu importância, dizendo que não havia nada de errado, mas em sua mente ela se preocupava com as outras garotas roubando a atenção de Shintaro, especialmente porque achava que elas eram mais bonitas do que ela. Enquanto caminhavam, ela de repente perguntou se ele estava saindo com a Toa ou a Izumi. Shintaro imediatamente entrou em pânico, insistindo que acabara de conhecê-las. Shuichi então entrou na conversa, perguntando quem era a Toa. Satsumi rapidamente o cobriu, dizendo que Toa era seu primo distante que havia acabado de se mudar e cozinhava suas refeições. Agindo como o glutão que era, Shuichi perguntou se ela poderia fazer algo para ele também. Satsumi imediatamente o calou, dizendo que isso nunca aconteceria, e Shuichi se afastou. Shintaro agradeceu por ter intervindo. Mais tarde naquele dia, ele viu um grupo de rapazes tentando convidar Izumi para sair, apenas para ela ignorá-los completamente. Mas quando ela avistou Shintaro, seu rosto se iluminou e ela foi direto até ele. Ele ficou um pouco confuso, mas ela explicou que estava esperando por ele porque é isso que os amigos fazem. Izumi então pegou uma lista de atividades divertidas para novos amigos que ela encontrou online, mas Shintaro lembrou a ela que eles tinham trabalho a fazer. Ele sugeriu que eles caminhassem juntos até lá, mas ela recusou, dizendo que tinha que ser especial já que era a primeira vez que ela saía da escola com um garoto. Eles concordaram em guardar essa caminhada para um dia livre e apenas ir juntos para casa em outro momento. Enquanto isso, de volta ao apartamento de Shintaro, Toa estava se perguntando onde ele trabalhava. Desesperada, ela até perguntou a um gato aleatório por direções. Na loja, o chefe de Shintaro perguntou aleatoriamente se ele estava namorando Izumi. Pego de surpresa, Shintaro disse que eles eram apenas colegas de classe. O chefe então perguntou por que Izumi especificamente pediu para ser escalado nos mesmos turnos que ele. Shintaro repetiu que eles eram simplesmente amigos. Enquanto falavam, outra colega entrou na conversa dizendo que uma vez tentou ser amiga de Izumi, mas foi completamente ignorada. Um pouco depois, Shintaro foi pegar um pedido e encontrou Toa e Satsumi sentados juntos em uma mesa. Surpreso, ele perguntou como eles acabaram lá. Toa explicou que tinha pedido a um gato para guiá-la até a loja, mas se perdeu no caminho até que Satsumi a encontrou por acaso. Satsumi acrescentou casualmente que estava lá apenas para um parfait. Após receber os pedidos, Shintaro se afastou e quando um cliente chamou por atendimento, Toa levantou pronta para ajudar. Satsumi rapidamente disse para ela relaxar e deixar o pessoal da loja cuidar disso. Pouco tempo depois, Izumi percebeu Toa e Satsumi juntos e avisou a Shintaro que ele tinha visitas.
Isso chamou a atenção do chefe, e ele brincou dizendo a Izumi para pegar leve nos comprimidos da felicidade. Aproximando-se, Izumi disse a Satsumi que eles não poderiam ser amigos durante o trabalho. Shintaro disse que entendeu, mas antes que ele pudesse falar mais, Izumi se afastou. Enquanto isso, Satsumi decidiu olhar o cardápio com Toa e perguntou se ela queria pedir algo. Toa respondeu casualmente que já havia preparado o jantar, fazendo Satsumi pensar silenciosamente que ela não era exatamente material para a esposa. Pouco depois, Izumi saiu para ir ao banheiro e Shintaro viu Toa realmente atendendo clientes. Ele rapidamente a puxou de lado para uma conversa particular, dizendo a ela para ficar em casa se quisesse ajudar. Ela perguntou se ele estava trabalhando tão duro por causa dela, mas Shintaro disse que simplesmente queria a experiência de trabalho. Isso fez Toa se sentir como uma aproveitadora, então ele a encorajou com algumas palavras gentis. À distância, o chefe observava a interação deles, e naquele momento Izumi o abordou pedindo que seus turnos de trabalho fossem organizados de forma que ela nunca fosse pareada com Shintaro novamente. Mais tarde naquele dia, de volta ao apartamento de Shintaro, ele e Toa estavam preparando o jantar. Quando ela anunciou que a comida estava pronta, Shintaro disse que o fogão deveria ficar na cozinha, mas Toa disse que mantê-lo por perto daria mais espaço na mesa. Curioso, Shintaro perguntou o que os anjos comiam no céu, e ela respondeu que refeições quentes literalmente cresciam em árvores lá. Na casa de Satsumi, ela sentou-se pensando em quem tinha mais chances de conquistar o coração de Shintaro. Ela se lembrou de quando ele uma vez pediu conselhos sobre o que comprar para Toa. Mesmo que ela estivesse com ciúmes, ela ainda desempenhou o papel de conselheira amorosa. Ela também se lembrou de ele ter lhe contado que seus pais moravam no exterior, mas ele escolheu ficar no Japão para aproveitar a vida de solteiro. Enquanto ela se preocupava com ele, também se estressava sobre se poderia competir com um anjo e uma mulher da neve. Ela se perguntou se as coisas poderiam ter sido diferentes se ela tivesse agido antes. Sentindo-se frustrada, Satsumi até imaginou crescer chifres e presas para aumentar suas chances com ele. A mãe dela percebeu que ela estava emburrada e perguntou se ela estava tendo problemas com meninos. Em vez de responder diretamente, Satsumi perguntou se eles tinham algum ancestral sobrenatural, mas a resposta da mãe dela não foi animadora. Enquanto ela pensava em maneiras de fazer Shintaro se apaixonar por ela, sua mãe de repente a chamou e entregou a ela um bilhete de prêmio que tinha ganhado em um sorteio. Ao fundo, o irmãozinho de Satsumi reclamava de estar sendo ignorado, mas sua mãe disse para ela ir se divertir com seus amigos. Tudo o que Satsumi conseguia pensar era em como ela poderia usar isso para um dia de passeio com Shintaro. Ela sorriu e agradeceu a sua mãe, ignorando completamente as reclamações do seu irmão. No dia seguinte na escola, enquanto Shuichi estava ocupado se gabando de alguma conquista sem importância, Satsumi estava secretamente planejando convidar Shintaro para sair sozinha. Ela até ensaiou o que ia dizer, mas como não conseguiu se livrar de Shuichi, decidiu relutantemente deixá-lo ir junto. Ainda assim, as palavras que ela queria dizer não saíam, e ela percebeu o quanto estava sem esperança nisso. Quando o sinal final tocou, Satsumi segurou o bilhete, desejando que ele pudesse falar por ela. Por sorte, ou talvez não, Shuichi o pegou dela e leu o que estava escrito. Depois de confirmar que Shintaro tinha o dia de folga, Shuichi sugeriu que os três fossem juntos. Ele começou a comemorar cedo, mas um colega de clube apareceu para lembrá-lo de que tinha deveres após a escola. Desanimado, Shuichi deu a eles uma despedida dramática e disse para aproveitarem. Satsumi agradeceu sarcasticamente por ele finalmente ser útil pela primeira vez. No caminho, Shintaro decidiu fazer uma parada rápida na biblioteca. Satsumi imaginou algum momento romântico na biblioteca, mas suas esperanças caíram quando ele explicou que passou a noite toda pesquisando criaturas míticas e queria encontrar mais livros sobre elas. Decepcionada, ela brincou com ele, perguntando se os seres mitológicos eram sua nova obsessão. Ele respondeu que estava apenas curioso. Tentando cobrir sua decepção, Satsumi sugeriu alguns títulos, e Shintaro elogiou-a por ser prestativa, mencionando sua confissão no parque. Envergonhada, ela disse-lhe para fingir que nunca tinha dito aquilo. Eles leram juntos por um tempo antes de Shintaro admitir que estava exausto. Satsumi fingiu que estava se divertindo, mas quando encontrou algo interessante sobre uma criatura mítica e se virou para perguntar a ele sobre isso, ele já estava dormindo profundamente. Vendo o quão cansado ele estava, ela decidiu deixá-lo descansar. Sentindo uma estranha sensação de déjà vu, Satsumi confessou silenciosamente seus sentimentos para o adormecido Shintaro. Uma hora depois, eles se prepararam para sair, mas a chuva começou a cair lá fora. Shintaro se desculpou por estragar o passeio romântico dela, mas ela sorriu e mentiu, dizendo que tinha gostado do momento tranquilo. Shintaro então sugeriu comprar rosquinhas para o jantar, mas Satsumi de repente entrou na chuva, insistindo que as comessem juntos imediatamente. No caminho, uma criança passou correndo, tropeçou e caiu. Satsumi rapidamente o ajudou a se levantar, e ele explicou que seu guarda-chuva estava quebrado e que precisava ir rápido para a escola preparatória. Querendo impressionar Shintaro, ela alegremente entregou seu guarda-chuva. Depois, os dois compartilharam o guarda-chuva de Shintaro. Ela timidamente pediu desculpas por ser tão generosa, mas ele disse que ela era incrível. Quando ele se ofereceu para comprar outro guarda-chuva, ela hesitou, pensando se poderia continuar compartilhando o dele.
Antes que ela pudesse mudar de ideia, Shintaro concordou e eles saíram juntos, pegaram seus donuts e os desfrutaram enquanto a chuva caía. No dia seguinte, Shintaro lembrou-se de sua promessa de sair com Izumi, sempre que ambos estivessem de folga. Depois da escola, ele a viu esperando por ele, e acenou, já imaginando se a noite poderia acabar sendo chata. Enquanto caminhavam, Izumi falava sem parar sobre seus personagens favoritos de manga e anime, até mesmo testando-o para ver se ele reconhecia alguns. Shintaro admitiu que não gostava tanto de anime quanto ela. Quando ela perguntou o que fariam naquela noite, ele congelou como um peixe fora d'água. Passando por alguns colegas, eles ouviram sussurros de surpresa de que Izumi realmente podia falar. Aparentemente, muitos pensavam que ela era muda. Um pouco depois, Izumi disse a Shintaro para esperar enquanto ela entrava em uma loja. Ela voltou segurando 2 sorvetes e entregou um a ele. Enquanto comiam juntos, Shintaro comentou que fazia muito tempo desde a última vez que ele tomou um sorvete, e Izumi disse que sentia falta do sabor frio e cremoso na língua. Quando ele jogou fora seu copo vazio, ele disse para ela fazer o mesmo, mas ela parecia estranhamente apegada ao dela. Izumi então admitiu que estava feliz por finalmente passarem um tempo juntos, dizendo que estava tão animada que até perdeu o sono por isso. Foi a primeira vez que saiu com um rapaz. Ela também mencionou que não conseguiu dormir na noite em que contou a ele seu segredo, o que pegou Shintaro de surpresa. Ele respondeu que teve um sonho estranho com um kappa naquela mesma noite. Quando se despediram, Izumi agradeceu a ele e disse que compraria o sorvete da próxima vez. De volta para casa, ela se despiu e tirou o papel do sorvete, guardando-o como uma lembrança de sua primeira saída com Shintaro. Enquanto isso, quando Shintaro abriu a porta de seu apartamento, ele encontrou Toa e sua irmã, Shio, dentro, ambas vestidas de forma inadequada. A travessa Shio de repente bateu a palma da mão em sua testa, chamando-o de pervertido culto. Quando Toa tentou ajudá-lo a se levantar, Shio a impediu, insistindo que estava levando Toa de volta para o céu. Mais cedo naquele dia, enquanto Toa dobrava a roupa de Shintaro, ela ouviu algo na varanda. Investigando, ela viu uma pena cair e então avistou Shio deitada de bruços no chão. Radiante, Shio abraçou Toa, chorando sobre sua aterrissagem difícil. Toa verificou se ela estava machucada e ofereceu-lhe um banho. Depois de explicar sua chegada desajeitada, Shio se apresentou e, em seguida, anunciou abruptamente que era hora de irem embora. Ela agarrou Toa e a arrastou para a varanda, mas as duas discutiram sobre se ela deveria ir. Para acalmá-la, Toa entregou a Shio um copo de leite. Enquanto Shio tomava, Shintaro a observava, pensando que ela parecia estranhamente com Cupido. Toa então perguntou por que ela tinha vindo à Terra, lembrando-a de que era contra as regras para os anjos. Shio explicou que tinha permissão especial de Deus porque estava preocupada com sua irmã. Toa apontou que só estava na Terra há uma semana e perguntou como Shio a encontrou. Shio disse que simplesmente seguiu sua aura e acabou na varanda. Então, com um olhar perplexo, ela perguntou por que Toa estava morando em uma lata de lixo. Toa esclareceu que estava ficando com Shintaro. Isso só deixou Shio mais desconfiada, exigindo saber quem e o que ele era. Quando soube que Shintaro era um homem, ela ficou completamente descontrolada, reclamando sobre como todos os homens eram animais civilizados. Toa tentou defendê-lo, mas Shio rebateu que sua irmã havia se transformado em uma mulher sem vergonha que cozinhava e limpava para um cara. Encarando Shintaro diretamente, Shio o acusou de corromper sua irmã e transformá-la em sua serva. Shintaro finalmente se pronunciou, desculpando-se por não ter se apresentado antes. Depois de ouvir seu nome, Shio redobrou os esforços, chamando-o de idiota culto que tinha mexido com a mente de sua irmã e declarou que se sentiria muito melhor se o colocasse debaixo da terra. Toa manteve-se firme, dizendo a Shio que havia tomado suas próprias decisões e a repreendeu por falar como um demônio. Shio rapidamente se desculpou, embora ainda murmurasse sobre mandar Shintaro para se encontrar com o Criador. Toa tentou oferecer-lhe mais leite para acalmá-la, mas Shio logo a agarrou pelo braço, puxando-a em direção à varanda. Toa recusou, dizendo que não podia abandonar sua missão e que sair agora era muito arriscado. Shio rebateu, perguntando como Toa esperava aprender sobre os humanos se nunca saísse do apartamento. Ela a instou a pensar além da pequena caixa de Shintaro e voltar para o céu com ela. Virando-se para Shintaro, Shio exigiu saber como ele se sentia sobre Toa viver sob seu teto. Ele admitiu que foi uma experiência difícil, mas Toa tornou sua vida, que era entediante, muito mais interessante. Isso fez Toa corar, enquanto Shio fez uma careta, mais determinada do que nunca a afastar sua irmã dele. Shio então pressionou Toa sobre por que ela arriscaria a vida por um mortal. Toa explicou que Shintaro lhe deu abrigo e felicidade, apesar de ser um estranho, e ela queria ficar para fazê-lo feliz em troca. Ao ouvir isso, os olhos de Shio se encheram de lágrimas antes de ela se virar e sair correndo. Toa e Shintaro imediatamente foram procurá-la. Enquanto procuravam, Toa mencionou que os anjos se sentem mais à vontade quanto mais perto estão do céu, então decidiram verificar o telhado. No caminho, Toa pediu desculpas pelos comentários rudes de Shio, mas Shintaro não deu importância, dizendo que provavelmente agiria da mesma forma se seus papéis estivessem invertidos.
Quando chegaram ao telhado, encontraram Shio sentado sozinho. Toa se aproximou, pediu desculpas por ser egoísta, e Shio, pego de surpresa, se emocionou novamente, pedindo desculpas em troca. Os dois se abraçaram enquanto Shintaro aproveitava o momento silenciosamente. No entanto, quando ele pensou que Shio realmente tinha um lado doce, ela o olhou com raiva mortal, fazendo-o instantaneamente retirar o que disse. De repente, a pérola no peito de Toa começou a brilhar. Shintaro, alarmado, perguntou se ela estava prestes a explodir. Toa explicou que isso significava que ela estava prestes a ser chamada de volta para o céu. Shio rapidamente implorou a Deus para dar mais tempo à irmã, perguntando se Toa realmente queria ficar. Quando Toa confirmou que não estava partindo, Shio virou-se para Shintaro e disse-lhe para cuidar dela se ele valorizava sua vida. Momentos depois, Shio desapareceu. Enquanto cuidava de algumas plantas, Toa admitiu que sua irmã não estava completamente errada. Ela realmente precisava sair mais para aprender sobre as pessoas. Shintaro concordou, mas disse que só queria mantê-la segura. Ele sugeriu que eles começassem a fazer caminhadas juntos depois do jantar para ajudá-la a se ajustar, e Toa concordou felizmente, agradecendo-lhe por ser tão atencioso. Alguns dias depois, durante uma de suas caminhadas noturnas, Shintaro explicou como os semáforos ajudam as pessoas a atravessar com segurança. Toa não entendeu bem a explicação dele, mas ele não a corrigiu. De volta para casa, enquanto relaxavam assistindo TV, Shintaro pensou em deixá-la aprender a pegar ônibus e trens, mas logo imaginou todas as maneiras em que poderia dar errado e desistiu da ideia. Na TV, Toa notou sanduíches de frutas sendo anunciados e comentou como pareciam deliciosos. Shintaro disse a ela que a loja que os vendia estava apenas a uma viagem de trem de distância. Quando ela perguntou se os lugares mostrados na televisão eram reais, ele explicou que tanto a loja quanto os sanduíches existiam. Ele então perguntou se ela queria ir experimentar alguns. Pouco depois, eles foram para a estação, onde Shintaro ensinou-a a pegar um trem. Após uma curta viagem, eles chegaram ao destino. Toa, ao ver uma multidão agitada pela primeira vez, correu de excitação até que Shintaro a parou, avisando-a para ter cuidado. Ela então pegou sua mão para puxá-lo em direção às lojas, deixando-o de repente se perguntando por que suas calças estavam estranhamente úmidas. Quando chegaram à loja, Toa ficou radiante ao ver os sanduíches de frutas, então compraram alguns e os saborearam juntos. Vê-la tão animada fez Shintaro se sentir bem por tê-la trazido. Depois eles passearam pela cidade e até fizeram um passeio de barco cisne. Durante o passeio, alguns idosos os chamaram de casal jovem, o que deixou Toa curioso o suficiente para perguntar o que significava, mas Shintaro desviou da pergunta. Mais tarde, eles avistaram uma loja de dango e Toa tentou puxá-lo novamente. Ele recusou, dizendo que demonstrações públicas de afeto não eram a dele. Sentindo-se um pouco envergonhada por ter exagerado, Toa recuou, apenas para ser esbarrada por uma mulher no telefone que não pediu desculpas. Shintaro deu um passo à frente para defendê-la, mas Toa disse que não era necessário, pois ela não estava machucada. No caminho de volta, Toa agradeceu por um dia tão divertido e mencionou que faria qualquer coisa que ele quisesse para o jantar, se ele apenas pedisse. No caminho de volta, Toa agradeceu por um dia tão divertido e mencionou que faria qualquer coisa que ele quisesse para o jantar se ele apenas pedisse. Shintaro não percebeu a dica e sugeriu pegar algumas refeições de loja de conveniência. Quando chegaram em casa, Toa correu para preparar o chá, mas no momento em que ela chegou à porta, viu a tia de Shintaro, Mari, sentada lá e se perguntando quem era a garota sem teto. Shintaro juntou-se a eles, chocado ao ver Mari, que imediatamente pulou em cima dele. Momentos depois, ela estava devorando o jantar deles enquanto os dois assistiam surpresos. Ela se desculpou por não ter dado notícias antes, dizendo que estava sobrecarregada de trabalho. Shintaro brincou que ela sempre foi uma reclusa e deveria sair mais, mas Mari reclamou que não tinha tempo. No meio de comer, ela começou a engasgar e Toa rapidamente lhe entregou água. Shintaro apresentou Mari a Toa, explicando que ela era a dona do apartamento. Antes que ele pudesse terminar, Mari acrescentou que era uma artista de mangá. Quando Shintaro perguntou se ela estava bêbada, ela afirmou que não dormia há dias. Com um olhar confuso, Toa perguntou o que era mangá, e Mari brincou sobre ela morar em uma caverna. Shintaro mostrou um a ela, mas quando ela viu que não era o trabalho dela, ela perguntou por que ele não comprava os livros dela. Ele disse diretamente que eles não davam a ele a sensação que ele queria. Irritada, Mari disse a ele para esquecer dela, mas ele respondeu que tias decentes não terminam os jantares de seus sobrinhos. Depois de se desculpar, ela admitiu que estava esperando ele chegar em casa. Quando Shintaro perguntou por que ela não simplesmente ligou, ela explicou que deixou o telefone em casa porque o editor havia instalado um rastreador GPS nele. Toa ofereceu-se para cozinhar, mas Mari de repente revelou que trouxe um bolo. Quando Shintaro perguntou por quê, ela disse que era seu aniversário e, como ninguém havia comemorado com ela, veio comer com seu sobrinho favorito. Ela então começou a chorar e Shintaro a consolou. A pequena celebração começou, mas Mari não conseguia parar de chorar até que Toa lhe entregou lenços de papel. Agradecendo a Toa por ser doce, Mari perguntou quem ela era. Shintaro estava prestes a inventar algo, mas Toa se apresentou, dizendo que Shintaro a ajudou muito. Com um sorriso astuto, Mari perguntou se eles estavam namorando. Shintaro rapidamente disse que eram apenas colegas de classe. Quando ela o chamou de playboy, ele explicou que estavam apenas se preparando para o festival da escola.
Olhando pra Toa, Mari perguntou se Shintaro estava realmente estudando ou apenas flertando com garotas bonitas. Toa não entendeu a implicação, e Shintaro disse pra Mari parar com isso. Ela alegou que tinha o direito de saber, já que era sua tutora. Depois o acusou de ser ingrato porque cuidou dele quando era criança. Ela se ofereceu para mostrar a Toa suas fotos de infância, o que fez Shintaro protestar, mas Mari insistiu que não havia nada com que se preocupar enquanto Toa foi fazer mais chá. Mari perguntou discretamente a Shintaro se ele achava que tinha alguma chance com ela. Ele negou, mas ela não pareceu convencida. Indo ao banheiro, ela se perguntou por que havia 2 escovas de dente lá dentro. Pensando rápido, Shintaro disse que gostava de alternar entre elas. Enquanto estava lá, a imaginação de Mari correu solta, e ela saiu com um aviso severo para Shintaro ficar longe de 3, 4 garotas ao mesmo tempo. Depois de um tempo, Shintaro disse a Mari que ela já havia ficado tempo demais. Ela respondeu que a família da Toa provavelmente estava preocupada com ela e sugeriu que a acompanhassem até em casa, parando em uma loja de conveniência no caminho. Shintaro concordou relutantemente enquanto Toa entrou instantaneamente em modo de pânico. No caminho, Toa perguntou nervosamente a Shintaro qual era o plano. Ele disse a ela que assim que se separassem, ela deveria voar direto para a varanda. Logo depois, Toa agradeceu a Mari por acompanhá-la e saiu correndo, mas Mari a parou por um momento para falar bem de Shintaro antes de deixá-la ir. Conforme planejado, Toa voou de volta para a varanda enquanto Shintaro e Mari retornavam ao apartamento. Uma vez dentro, Shintaro disse a Mari que estava tarde e ela deveria ir para casa. Ela se recusou, dizendo que planejava passar a noite. Shintaro insistiu que ela fosse embora, mas Mari afirmou que se voltasse, seria apenas obrigada a trabalhar de novo. Depois de resmungar sobre seu editor ser uma dor constante, ela revelou que seu editor era ninguém menos que o famoso Kada. Shintaro congelou, chocado que um nome tão grande estava ligado à sua tia desesperada. Esse comentário fez Mari se entristecer, afundando em autopiedade. Shintaro tentou animá-la, mas não adiantou. No final, Mari declarou que não iria embora e pediu um cobertor. Sentindo-se derrotado, Shintaro olhou para a varanda onde Toa silenciosamente articulou que ela ficaria bem. De repente, houve uma batida na porta. Curioso, Shintaro se moveu para abrir, mas Mari o alertou para não fazer isso. Ignorando-a, ele abriu a porta e encontrou uma mulher que parecia um personagem saído do nada. Ela entrou, caminhou até Mari e disse que ela não poderia continuar fugindo para sempre. Pálida de medo, Mari perguntou como ela tinha sido encontrada. A mulher, Kaya, disse que Mari não era tão esperta quanto pensava. Shintaro se apresentou como sobrinho de Mari e agradeceu a Kaya por cuidar dela. Kaya pediu desculpas por manter Mari longe de suas obrigações de guardiã e prometeu deixá-la checar nele com mais frequência. Shintaro rapidamente disse que não seria necessário. Kaya desejou a Mari um feliz aniversário e explicou que trouxe bebidas e bolo para comemorar em sua casa, mas entrou em pânico quando a encontrou vazia. Com isso, Kaya e Mari saíram para começar sua mini-festa. Depois, Shintaro pediu desculpas à Toa por envolvê-la no drama de sua família, mas ela disse que havia gostado de cada momento. Algum tempo depois de sair do trabalho, Shintaro encontrou uma garota de aparência sombria chamada Lilishka. Ela pediu a ele que a ajudasse a escapar das pessoas que a perseguiam, então ele a puxou e eles começaram a correr. Eventualmente, os perseguidores desistiram, explicando que estavam apenas tentando devolver seu livro. Logo depois, enquanto Shintaro tentava recuperar o fôlego, ele percebeu Lilishka o cheirando de perto, fazendo-o se afastar rapidamente. Ela comentou que ele cheirava delicioso, e ele disse que era porque trabalhava em um restaurante. Curioso, ele perguntou por que ela estava sendo perseguida. Ela afirmou que não tinha ideia, mas suspeitava que eram caçadores de vampiros que a rastreavam há séculos. Shintaro, atônito, se perguntou por que todos que ele conhecia ou tinham asas ou presas. No meio de sua atuação dramática, uma das lentes de contato de Lilishka saltou, revelando que seus olhos não eram realmente vermelhos. Ela reclamou de um olho dolorido e então removeu o tapa-olho para mostrar o outro. Ela afirmou que o olho vermelho era prova de sua sede de sangue até que a segunda lente caiu e ela entrou em pânico por causa do quão caras eram. Nesse ponto, Shintaro percebeu que estava sendo enganado e chamou o blefe dela. Ela argumentou de volta, dizendo que realmente era uma vampira, só estava trocando de pele. Isso fez Shintaro perceber que talvez ele não estivesse amaldiçoado a atrair demi-humanos afinal. Ele sugeriu levá-la para a polícia, mas ela disse que conhecia um lugar seguro e pediu para ele acompanhá-la até lá. Ele acabou escoltando-a até o café onde ela trabalhava. Ela ofereceu retribuir a ajuda, mas ele recusou e foi embora. Mais tarde naquele dia, Shintaro contou a Toa sobre o encontro. Ela achou que parecia emocionante, mas ele discordou. Naquela noite, depois que foram para a cama, Lilishka pousou de repente na varanda. Shintaro sentiu alguém atrás dele, virou-se e viu Lilishka lambendo-o, o que o fez gritar. O barulho acordou Toa, que assumiu que a garota era uma convidada. Shintaro rapidamente explicou que ela era a pessoa que ele havia mencionado antes. Quando ele perguntou como ela o encontrou, Lilishka disse que havia seguido seu cheiro.
Chocado, ele perguntou à Toa se estava com um cheiro ruim, mas ela disse que na verdade ele cheirava bem. Lilisca disse que entrou pela varanda. Shintaro a chamou de invasora e ameaçou chamar a polícia, mas ela se recusou a sair a menos que pudesse continuar lambendo e cheirando ele. Ele disse para ela sair, pensando que ela estava louca, enquanto Toa estava fascinado por conhecer um vampiro pessoalmente. Shintaro insistiu que Lilisca era apenas uma esquisita em uma fantasia até que ela abriu suas asas e começou a voar. Agora questionando tudo, Shintaro perguntou por que ela usava lente de contato. Ela explicou que vampiros japoneses não tinham olhos vermelhos, mas ela preferia o visual. Ela se apresentou, mas Shintaro ainda disse para ela ir embora. Ela recusou, prometendo não mordê-lo, já que era uma vampira com limites. Ela acrescentou que havia se treinado para beber outros líquidos vermelhos em vez de sangue. Intrigado, Shintaro verificou sua geladeira e ofereceu a ela um pouco de suco de ameixa. Ela imediatamente pulou nele, implorando por uma pequena mordida. A noite toda ela o importunou, mas ele recusou ceder. Na manhã seguinte, Lilisca havia desaparecido. Shintaro e Toa imaginaram que ela deve ter se queimado no sol. Mais tarde na escola, Shintaro se pegou preocupado se ela realmente havia se transformado em cinzas ou apenas partido. Decidido a verificar, ele foi ao café onde ela trabalhava. Enquanto ele estava lá, Satsumi se aproximou e provocou dizendo que tinha visto zumbis mais animados do que ele ultimamente, sugerindo que os exames estavam acabando com ele. Foi então que Shintaro de repente lembrou-se de que ainda era estudante. Vendo sua reação atordoada, Satsumi lembrou-lhe que as provas eram só daqui a uma semana. Enquanto isso, Shintaro se pegou pensando em como Toa tinha se tornado sua principal prioridade na vida. Mais tarde, durante o intervalo do almoço, ele se dirigiu à loja da escola quando Shuichi o parou e pediu um pouco de pudim. No caminho de volta, Shintaro decidiu comer algo antes de retornar, e foi aí que alguém de repente lambeu sua bochecha. Surpreso, ele se virou para ver Lilisca bem ao seu lado. Ele exigiu saber o que ela estava fazendo, então percebeu que ela estava vestindo um uniforme escolar. Quando ele perguntou por quê, ela revelou que também era aluna lá. Ela explicou que simplesmente seguiu o cheiro dele para encontrá-lo, o que fez Shintaro se perguntar se ela era realmente um cachorro. Ele mencionou que pensou que ela tinha queimado ao sol, mas ela esclareceu que não era uma caminhante noturna, ela só não gostava de luz solar. Lembrando que ela ainda estava esperando por ele, Shintaro rapidamente se desculpou. Encontrando com seus amigos, ele perguntou a Satsumi se ela conhecia Lilisca. Depois de ouvir sua descrição, Satsumi disse que já a tinha visto antes, mas outros alunos intervieram para dizer que Lilisca era a esquisita que afirmava ser uma vampira em seu primeiro dia. Enquanto conversavam, Satsumi percebeu Lilisca espiando-os à distância. Depois da escola, Shintaro decidiu ir para casa e contar à Toa que Lilisca estava bem. No entanto, ele foi interrompido por Satsumi, que lhe ofereceu suas anotações para ajudar a se preparar para os exames. Ela sugeriu que eles fossem para a biblioteca para que ele pudesse fazer uma cópia. Enquanto Satsumi comemorava silenciosamente sua coragem de convidá-lo, um morcego desceu carregando uma carta endereçada a Shintaro. Curioso, ele deixou Satsumi e seguiu o morcego, que o levou à sala de pesquisa oculta. Shintaro se recusou a entrar, mas Lilisca abriu a porta e o convidou para entrar. Ele disse para ela parar de enviar seu familiar pela escola. Uma vez lá dentro, Lilisca fez várias tentativas para se tornar amiga dele, mas Shintaro disse que isso não ia acontecer. Ela o acusou de não querer ser visto com ela e insistiu que o destino os havia unido antes de tentar cheirá-lo à força. Antes que pudesse ir mais longe, Satsumi e Izumi invadiram a sala bem a tempo de ver Lilisca voando. As garotas se deram bem imediatamente, enquanto Satsumi se sentia quieta e deixada de fora. Lilisca então se desculpou com Shintaro dizendo que estava apenas viciada no cheiro dele, e puxou uma carta emocional dizendo que realmente queria ser amiga. Comovido pelas palavras dela, Shintaro concordou e disse a ela que ela poderia vir a qualquer momento. Izumi então perguntou se ela também poderia visitar, mas Shintaro disse que teria que verificar com Toa primeiro. Algum tempo depois, no clube de pesquisa oculta, Shintaro comentou sobre como estava aliviado que os exames tinham acabado. Izumi e Satsumi relembraram quando tinham planejado fazer um estudo em grupo, e Lilisca havia sugerido usar a sala do clube em vez do apartamento de Shintaro. Eles concordaram que estudar lá os ajudou a se preparar. De repente, Hisui saiu de um caixão e agradeceu a Satsumi por ajudar durante os exames. Ela não deu muita importância, mas Shintaro também agradeceu a ela, dizendo que teria falhado sem as notas dela, chamando-a pelo primeiro nome pela primeira vez, o que a fez corar. Satsumi então apontou que eles poderiam estar incomodando os outros membros do clube. Izumi sugeriu que fossem a algum lugar para comemorar. Quando Shintaro perguntou se Lilisca viria, ela fez um drama e explicou o significado por trás do seu nome, algo que apenas Izumi parecia entender, o que fez Shintaro pensar que isso era uma coisa de semi-humano. Enquanto se preparavam para sair, Shintaro perguntou quem eram os outros membros do clube. Lilisca os apresentou a um esqueleto no canto, afirmando que era outro membro. Ela acrescentou que havia mais um. Quando Shintaro abriu a porta, ele acidentalmente esbarrou em Hisui, que caiu de uma forma que revelou mais do que o pretendido. Envergonhado, ele pediu desculpas, mas ela explodiu como um alarme de tornado.
Logo depois, Hisui apresentou Hisui como o terceiro membro do clube do oculto, deixando os outros imaginando por que ambos pareciam tão pequenos. Shintaro se apresentou, mas Hisui claramente não estava com vontade de socializar. Lilishka rapidamente culpou sua reação por sua aversão aos humanos. Satsumi então interveio, dizendo a Hisui que eles já estavam indo embora, e o grupo começou a sair. Antes de partir, Shintaro perguntou a Lilishika se ela queria acompanhar. Depois de pensar sobre isso, ela disse casualmente que o clube poderia ir para o inferno, chocando Hisui e o resto. Ao sair, Lilishka explicou que os antigos membros do clube haviam se formado e eles estavam procurando novos recrutas. Ela até distribuiu formulários de inscrição para seus amigos, mas Shintaro imediatamente disse que não estava interessado. Enquanto Izumi e Satsumi esperavam ouvir sua resposta final, Lilishka tentou tentá-lo com os benefícios pouco impressionantes do clube. Ainda recusando, Shintaro perguntou a Hisui por que ela se juntou. Hisui ficou em silêncio novamente, fazendo-o pensar que ela não gostava dele. Lilishka então explicou que Hisui era uma ratinha de biblioteca que preferia ler no clube do oculto em vez da biblioteca para evitar pessoas. Izumi e Satsumi então perguntaram a Shintaro onde eles deveriam comemorar agora que as provas tinham terminado. Enquanto ele pensava, a atenção deles foi atraída por um festival próximo. Enquanto exploravam as barracas, Izumi e Shintaro admitiram que era a primeira vez deles em um evento assim. Satsumi perguntou a Hisui se ela já havia ido a algum antes, e ela respondeu que adorava festivais de verão. Foi quando Shintaro percebeu que Lilishka estava desaparecida. Ela de repente reapareceu vestida como uma palhaça de circo. Quando Shintaro perguntou o que ela estava fazendo, ela disse que era a maneira dela de se expressar. Ela então afirmou que podia sentir o estresse dele e perguntou o que estava incomodando-o. Shintaro admitiu que estava preocupado que Hisui o odiasse. Lilishka adivinhou que provavelmente era porque ele tinha visto a roupa íntima dela quando ela caiu. Hisui rapidamente negou, dizendo que esse não era o motivo, e Shintaro insistiu que não tinha visto nada de qualquer maneira. Izumi disse para ele que não era grande coisa, e até lembrou quando ele acidentalmente viu o dela também. Satsumi então sugeriu que eles pegassem alguma comida, e Izumi de repente puxou Shintaro para longe. Eles acabaram compartilhando um sorvete antes de as meninas irem comprar batatas com manteiga. Shintaro vagou sozinho e parou em uma barraca de pepinos. Hisui apareceu e ele perguntou se ela queria um. Ela congelou novamente, então Shintaro comprou 2 e entregou um para ela. Quando ele começou a sair, Hisui disse a ele que o tinha entendido mal antes. Antes que ele pudesse perguntar o que ela quis dizer, os outros se juntaram a eles. Quando decidiram ir para casa, Lilishka estava na beira de uma ponte, murmurando algo estranho. Ela desceu e Shintaro mergulhou atrás dela, apenas para cair no rio ele mesmo enquanto Lilishka batia suas asas acima. As outras garotas entraram em pânico até que Hisui pulou e o puxou para a segurança. Lilishka pediu desculpas por agir de forma estranha, e os outros verificaram se Shintaro estava bem. Hisui então explicou que ela tinha dificuldade em falar com meninos porque isso a deixava nervosa. Shintaro pediu desculpas pelo mal-entendido e disse que estava feliz por terem esclarecido as coisas. Foi quando uma auréola apareceu acima da cabeça dela e uma concha se formou em suas costas, revelando que ela era na verdade um Kappa. Lilishka afirmou que soube o tempo todo, mas não queria trair o segredo de uma amiga. Ela explicou que Kappas se transformam após tocar na água quando comeram pepino recentemente. Sentindo-se culpado, Shintaro se culpou, mas Izumi disse a Hisui que seu segredo estava seguro com eles, já que todos eram um bando de esquisitos de qualquer maneira. Depois, Shintaro convidou Toa para conhecer Hisui. Um dia, Shintaro mencionou que nunca tinha visto Toa ficar brava com nada. Ela respondeu que às vezes ficava zangada, então ele disse que ela podia gritar com ele se precisasse. Curioso, ele perguntou por que ela não reagiu quando aquela mulher esbarrou nela no parque. Toa disse que era inútil se chatear por algo assim. Shintaro achou que era provavelmente uma coisa de anjo, mas então lembrou de Shio e rapidamente mudou de ideia. Enquanto preparava uma refeição, Toa decidiu dar uma mordida para Shintaro, mas como ele não tinha nenhuma experiência em romance casual em casa, ele simplesmente pegou a comida dela e comeu ele mesmo. Mais tarde, no caminho de casa da escola, Izumi percebeu um café novo e arrastou Shintaro para dentro, com Satsumi seguindo atrás. Logo depois, Toa passou por lá e viu Izumi tentando dar comida na boca de Shintaro, o que instantaneamente a deixou de mau humor. Lá dentro, Shintaro disse a Izumi que ele não era um bebê que precisava ser alimentado na boca. Depois ele foi para casa carregando um bolo, apenas para encontrar Toa emburrada. Quando ele perguntou se ela estava chateada, ela franziu a testa e insistiu que não estava. Quando ele apontou o rosto vermelho dela, ela parou de fingir e se juntou a ele para comer o bolo. Enquanto comia, Shintaro mencionou que as férias de verão começavam amanhã, mas ele trabalharia a maior parte do tempo para garantir algum dinheiro. Toa disse que estava tudo bem, já que viver com ele já era divertido. Na casa de Izumi, ela estava assistindo TV e pensando em como tinha estragado sua primeira tentativa de fazer amigos. Ela decidiu que encontrar Shintaro foi sua maior conquista e resolveu convidá-lo para um filme no dia seguinte. No dia seguinte, Izumi apareceu no restaurante onde trabalhava. Seu chefe a cumprimentou, mas parecia surpreso ao vê-la. Ao avistar Shintaro, ela imediatamente ignorou seu chefe.
Para seu aborrecimento, o resto das garotas também estavam lá, tomando bebidas. Depois que explicaram como terminaram na loja, Izumi as dispensou e perguntou a Shintaro se ele queria ver um filme com ela. Ele recusou, dizendo que trabalharia até tarde. Então as outras garotas decidiram assistir ao filme juntas, com Toa acompanhando, embora ela não tivesse ideia do que realmente significava ir ao cinema. No caminho, as garotas responderam às suas perguntas, enquanto Izumi ficava emburrada. Eles compraram pipoca e curtiram o filme. Enquanto os outros conversavam depois sobre o quanto gostaram, Izumi estava silenciosamente furiosa, pensando que eles haviam estragado seu dia. No caminho de volta, eles decidiram assistir o filme novamente mais tarde com Shintaro na sala do clube. Eventualmente, Izumi se animou e se juntou à conversa deles, até liderando a discussão no final. As meninas agradeceram por levá-las ao cinema e ela, de forma desajeitada, agradeceu por irem com ela, embora nunca as tivesse considerado amigas. Isso as surpreendeu, e elas disseram que todas eram amigas. Izumi admitiu que achava que eles eram legais com ela apenas por causa do Shintaro. Quando ela disse que nunca havia pedido que nenhum deles fosse seu amigo, Satsumi explicou que ainda poderia se tornar amigo sem pedir. Eles finalmente convenceram Izumi de que realmente eram amigos e ela saiu correndo, emocionada, mas também se perguntando o que significava ter tantas pessoas próximas a ela. Shintaro a encontrou mais tarde e perguntou onde estavam os outros. Com um sorriso orgulhoso, Izumi disse a ele que ele acabara de ser promovido à zona de melhor amigo dela, deixando-o surpreso. Nesse momento, o resto das meninas chegou e Shintaro foi cumprimentá-las casualmente como se nada de incomum tivesse ocorrido. Mais tarde naquele dia, com o ar-condicionado quebrado, Shintaro e Toa acabaram se refrescando juntos na banheira. Enquanto relaxavam, Toa começou a exibir seus olhos de maneira brincalhona, claramente tentando manter as coisas leves para não se tornar uma situação constrangedora. Depois de um tempo, ela saiu para tomar ar fresco. Foi então que Lilisca apareceu na varanda, dizendo que vinha dar uma cheirada rápida, mas quase desmaiou por causa do cheiro forte do corpo suado dele. Recuperando a compostura, entregou-lhe um convite para o acampamento de verão do Clube do Oculto. Shintaro inicialmente recusou, lembrando-a de que nem eram membros, mas após alguns minutos de choramingos dramáticos de Lilisca, ele concordou em ir apenas se o lugar tivesse ar-condicionado funcionando. No dia seguinte, Shintaro e Toa chegaram ao local de encontro designado, se perguntando se estavam no lugar certo. Um segurança então os direcionou para um heliporto onde um helicóptero estava esperando. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, eles foram levados ao campo. Ao aterrissar, Hisui os cumprimentou calorosamente. Enquanto ainda estavam se assustando por terem acabado de andar de helicóptero, de repente perceberam que Hisui devia ser rico. Ela os levou a uma mansão enorme, onde uma fila de empregadas pessoais os recebeu e se apresentou. As empregadas deram ao grupo um grande tour, eventualmente os levando a um lago pitoresco. Lá, eles compartilharam uma lenda local sobre dois amantes que morreram tentando trocar Shirokadama. Supostamente, qualquer um que confessasse seu amor à beira do lago estaria destinado a ficar junto para sempre. Quando Shintaro perguntou o que era um Shirokadama, as empregadas coraram e disseram para ele verificar entre suas pernas. Depois disso, o treinamento oficial começou, embora Lilisca tenha anunciado que não havia nada programado até depois do jantar. Para passar o tempo, as empregadas sugeriram lutas de luta livre, mas ninguém se interessou. Uma empregada, ao invés, demonstrou o carinho incomum da família por pepinos. Logo depois, outra sugeriu ir à praia próxima e mostrou às garotas onde escolher os trajes de banho. Enquanto as outras passeavam, Shintaro perguntou onde ficava a seção masculina, apenas para as empregadas agirem surpresas ao descobrir que ele era, na verdade, um rapaz. De repente, todas se aglomeraram ao seu redor, ansiosas para dar uma olhada mais de perto. Eles pediram desculpas por não terem roupas de banho masculinas e explicaram que Hisui tinha que evitar totalmente os homens para manter a tradição da família, deixando Shintaro se perguntando se ele estava seguro ali. Nesse momento, Toa saiu com seu maiô, dando-lhe várias opções tentadoras para onde focar seus olhos. Logo as outras garotas se uniram em seus trajes de praia, enquanto Shintaro lutava para não deixar o nariz sangrar. Do nada, Lilisca apareceu vestida como uma ninja, afirmando que os vampiros não se saíam bem sob o sol da praia. Ignorando isso, Izumi pegou Shintaro e correu com ele em direção ao mar, onde se juntaram aos outros para um jogo de vôlei. Depois, enquanto apreciavam um churrasco, Shintaro ofereceu a Hisui um milho assado e tentou iniciar uma conversa, mas ela saiu correndo antes que pudesse inundar a praia com seus instintos de capa. Shintaro e Toa mais tarde formaram uma dupla para um número de casal quente, enquanto os outros se concentraram em construir castelos de areia. As empregadas então anunciaram que poderiam se lavar nas águas termais antes do jantar, pedindo desculpas a Shintaro, pois era uma área reservada para mulheres. Enquanto ele se limpava separadamente, Lilisca apareceu de repente para exibir seu maiô. Antes que ele pudesse entender suas intenções, ela decolou, dando-lhe uma visão desobstruída de seus bolinhos de arroz. Enquanto isso, nas fontes termais, Izumi comentou que gostaria que Shintaro pudesse se juntar a elas, o que imediatamente deixou as outras meninas constrangidas. Quando começaram a comparar suas silhuetas, Izumi pegou Satsumi olhando para seu plot armor e perguntou brincando se ela queria brincar com elas. Satsumi respondeu que não estava interessada nesse tipo de coisa. Lilisca disse a Izui que seus melões cresceriam a tempo, mas Izumi ficou chateada com a rejeição direta de Satsumi, e a queda repentina na temperatura sinalizou que estava começando a nevar.
As meninas rapidamente acalmaram Hisui para que ela não fizesse nevar acidentalmente no meio do verão. Enquanto isso, Shintaro estava morrendo de tédio até que uma das empregadas se aproximou e disse que o deixariam escapar já que Hisui estava se divertindo muito. Mesmo assim, eles fizeram questão de avisá-lo de uma forma bem gráfica sobre o que aconteceria se ele decidisse causar problemas. Após o jantar, eles jogaram cartas por um tempo antes de ir para a cama, mas Shintaro não conseguia dormir, então ele foi até a fonte termal. No momento em que ele entrou, completamente relaxado, ele congelou. Hisui já estava lá, tomando banho sozinha. Ele tentou sair silenciosamente, mas ela pediu para ele ficar. Eles sentaram em um silêncio constrangedor por um tempo, até que Hisui agradeceu a ele por ter vindo para o acampamento. Ela até brincou chamando-o de imã de mulheres. Quando Shintaro perguntou por que ela escolheu a escola deles, Hisui explicou que seu terapeuta disse para ela passar mais tempo em um lugar com homens. Ela sorriu e disse que fazer amigos lá foi uma das melhores coisas que já aconteceram com ela. Sentindo-se bem, Shintaro voltou para o seu quarto apenas para ser pego de surpresa pelas empregadas por quebrar uma promessa. Elas o puxaram para uma brincadeira de luta antes de deixá-lo ir. Exausto, ele tentou relaxar, mas Lilishka apareceu de repente, dizendo que era hora de invocar o diabo. Isso o acordou instantaneamente. Logo todos estavam reunidos, confusos sobre por que estavam fazendo isso. Lilishka explicou que era uma parte importante do acampamento. Izumi perguntou se ela sabia mesmo como fazer, e Lilishka disse orgulhosamente que tinha um manual e tinha tentado uma vez com Hisui, embora não tenha funcionado. Enquanto Shintaro ficou aliviado, nenhum demônio verdadeiro apareceria. As outras meninas acharam que seria divertido tentar. Lilishka revisou os passos do ritual, mas admitiu que não tinha ideia do que poderia aparecer. Asumi perguntou se eles teriam que usar sangue, e Lilishka respondeu que precisariam sacrificar uma virgem. Toa imediatamente disse que isso era cruel, então Lilishka disse que usariam um biscoito em forma de mão. Ela quebrou o biscoito ao meio, fez todos ficarem de frente para o leste e disse para começarem a cantar. Após seus cantos terminarem, um estranho redemoinho se formou e desapareceu repentinamente, deixando Shiryu em pé ali. Mas, após um breve momento, Shiryu também desapareceu. Lilishka então desabou de exaustão, admitindo que de alguma forma tinha invocado um anjo em vez de um demônio. Preocupado, Shintaro perguntou a Toa se ela estava bem. Quando alguém perguntou por que Shiryu desapareceu, Lilishka explicou que era porque já havia um anjo presente. Toa pediu desculpas por bagunçar a invocação, mas Lilishka disse que na verdade era uma boa notícia, significava que o ritual funcionou. Izumi, agora animada, disse que queria tentar invocar novamente, o que fez Lilishka perguntar se ela gostaria de se juntar ao clube de invocação. Izumi respondeu que talvez, contanto que eles fizessem mais coisas divertidas assim. Enquanto as meninas comemoravam a invocação como se tivessem acabado de ganhar um prêmio, Shintaro e Satsumi pareciam totalmente desinteressados. Para mudar as coisas, Izumi sugeriu fazer algo emocionante, como soltar fogos de artifício. Toa inclinou a cabeça, perguntando o que eram fogos de artifício. Então Izumi explicou. Shintaro então perguntou como eles iriam conseguir fogos de artifício em um acampamento como este, e como se estivessem esperando por isso, as empregadas abriram a porta para revelar um estoque grande o suficiente para iluminar todo o céu. Pouco depois, estavam do lado de fora lançando fogos de artifício à noite. Shintaro mostrou à Toa como acender um, e ela perguntou nervosamente se ia explodi-la. Ele a tranquilizou dizendo que era seguro, e quando ela pegou o jeito, admitiu que eram lindos. Um pouco depois, Izumi e Satsumi chamaram Shintaro para ajudar com as delas. Enquanto as lançava, ele fez um comentário brincalhão sobre a tensão entre as duas garotas. Quando as faíscas iluminaram o céu, Satsumi se pegou pensando silenciosamente sobre seu relacionamento com Shintaro. A noite terminou com todos rindo, correndo por aí e aproveitando juntos o show de fogos de artifício. Na manhã seguinte, o grupo saiu para visitar o Tokyo Skytree. No caminho, Shintaro notou que Toa estava praticamente pulando de empolgação e perguntou por quê. Ela sorriu e disse que era porque ela podia passar o dia inteiro com ele. Quando eles chegaram, Shintaro mencionou que a Tokyo Skytree transmitia muitos programas de televisão e Toa fez uma reverência respeitosa à grande torre, o que o fez rir. Em seguida, eles foram verificar o observatório e Toa comentou que parecia semelhante a alguns outros lugares que haviam visitado antes. Enquanto caminhava, Shintaro avistou uma barraca com roupas tradicionais japonesas e perguntou se ela gostaria de experimentar uma. Depois de vesti-la, Toa timidamente perguntou como estava e Shintaro disse que ela estava linda. Enquanto passeavam juntos, alguns transeuntes também a elogiaram e Shintaro sentiu essa onda inesperada de orgulho. Mais tarde, eles tentaram ir à galeria de observação, mas descobriram que estava fechada para o dia. Toa perguntou se ir lá teria custado muito, e Shintaro disse que não importava. Mas seu lado econômico entrou em ação, e ela começou a tentar tirar a roupa para economizar dinheiro. Shintaro rapidamente a impediu, dizendo que queria que ela se divertisse. Eles então pegaram um elevador até o deck principal do observatório, onde a cidade se estendia em todas as direções. Enquanto apreciavam a vista, Shintaro percebeu que Toa realmente tinha uma visão incrível. Eles notaram alguns visitantes parecendo inquietos perto do vidro, e Shintaro explicou que é normal que as pessoas fiquem com medo porque uma queda dessa altura pode ser fatal. Ao ouvir isso, Toa entrou em pânico e disse que não estava seguro lá em cima, mas ele brincou que ela definitivamente o salvaria se ele caísse.
Enquanto exploravam, Toa notou pessoas carregando bolsas pesadas e perguntou por quê. Shintaro explicou que muitos estavam viajando para passar as férias de verão com suas famílias. Ela então perguntou se ele sentia falta de sua própria família, e ele disse que eles estavam no exterior. Virando a pergunta, ele perguntou se ela sentia falta de sua família no céu. Toa sorriu e disse que adoraria vê-los novamente, mesmo que não se sentisse sozinha naquele momento. Eventualmente, ela sugeriu voltar porque as sandálias que estava usando começaram a machucar seus pés. E para piorar as coisas, ela começou a flutuar levemente devido ao desconforto. Mais tarde, enquanto exploravam mais partes da cidade, Shintaro e Toa acabaram se separando na multidão. Depois de procurar um pouco, Shintaro avistou novamente e sugeriu que eles se segurassem para não se perderem de novo. No caminho de volta, eles decidiram parar para uma refeição. Toa sorriu, dizendo que se divertiu tanto que nem sentia vontade de voltar para casa ainda. Shintaro a tranquilizou, dizendo que as férias de verão apenas começaram e eles ainda têm muito tempo para explorar. Em seguida, ele entregou a ela uma pequena lembrança, o que a fez sorrir de gratidão. Querendo retribuir o favor, Toa disse para ele segui-la. Ela o levou a um local tranquilo e isolado e pediu para fechar os olhos. Shintaro, meio esperando um beijo, fez como ela disse, mas quando ele os abriu, ficou chocado ao se ver bem acima da cidade, flutuando no ar. A vista era de tirar o fôlego, com a cidade inteira espalhada abaixo deles. Toa olhou para ele calorosamente e agradeceu por acolhê-la e mostrar-lhe o mundo humano. Depois de aproveitar o momento juntos, eles lentamente voltaram para casa. E é aí que o anime de hoje termina. Deixe um comentário se quiser mais animes como este, confira os outros animes no canal e nos vemos no próximo.